Gravando esse vídeo em partes, porque mais de 10 minutos fica maçante. Então, voltando aos pactos, vou contar um exemplo meu. Muitos anos atrás eu fiz um pacto com Daimon chamado Beelzebub, certo? Mas eu tenho certeza que naquela época, esse ser que se apresentava como Beelzebub não era Beelzebub realmente. Ele se intitulava como tal. E depois eu quis sair fora. E a entidade não aceitou. Mas eu quis sair fora, não quis mais. Só prejuízo com aquele pacto. Porque não era Beelzebub, não era a divindade do Beelzebub evoluída e antiga. Era um espírito faminto. E o sacerdote, por isso que eu entenda muito bem, vá procurar um sacerdote para fazer qualquer pacto que seja em qualquer religião. Veja como é a vida desse sacerdote, veja como é o vínculo dele e a integridade e a veracidade dessas entidades que ele cultua. Porque elas podem estar enganando a ele mesmo. E você será enganado junto com ele. Aí depois eu quis sair fora, parei. E essa entidade ficou me perseguindo, atrapalhando tudo na minha vida. Ficava doente, carro quebrava, ficava sem dinheiro. Minha mãe, na época, ficou doente. Perdi dinheiro com outras coisas. Nossa, tudo de ruim. Uma sequência de um ano de fatos ruins. Aí, de certa feita, tem um colega meu que recebe uma gira, Rainha das Sete Cruzilhadas. Ela me ensinou uma ritualística para fazer um acordo de paz com essa entidade. De fato, eu fiz a ritualística sozinho, num terreno baldio aí. Fiz a ritualística com ele e ele me liberou. Acabou. Aí, anos depois, eu comecei a cultuar melhor o meu tranca-ruas. A gente começou a ter um relacionamento mais íntimo. Comecei a entender quem ele era na minha vida. Aí decidi fazer um pacto com ele e só prosperidade, só fé na minha vida. Então entenda a importância do pacto. Porque se você se pactuar com divindades, entidades, espíritos ciumentos, você pode se prejudicar. Com certeza. Então entenda o que é um pacto. Se você não é pactuado, aquela entidade não tem obrigação nenhuma com você. Uma coisa que eu falo aos colegas da Umbanda, que dizem que cultua orixá, Umbanda não cultua orixá. Você pode ser um devoto, mas se não tem pacto, não tem ritualística de vínculo de energia, detalhe, ritualística com os elementos peculiares daquele ser, né? Porque aquele ser ele tem elementos que são peculiares à energia dele. Então, para que você consiga puxar a energia dele, você tem que ter esses elementos específicos que são dele. Quem vai determinar esses elementos? O próprio ser, a própria entidade ou o culto que já tem montado em cima daquela divindade ou entidade ali. Né? Ele já tem uma ritualística montada em cima daquilo. Mas quando falamos de ancestrais próximos a nós, do tipo Exu, Pombogira, Cigana, ancestrais familiares, não tem receita de bolo, tá? Porque cada espírito vai vibrar numa frequência, cada espírito vai ter um ponto de poder diferente. Então ele vai pedir elementos diferentes, que dão mais poder a ele, que estão mais ligados à frequência que ele vibra. Entenderam? É a mesma coisa eu te dar uma arma que você não gosta de usar. O que aquela arma não combina com você. Você vai pedir uma arma, um objeto que você seja mais familiarizado e goste daquele objeto para lutar e seja mais efetivo para você lutar naquela guerra. É um exemplo.
Então, resumidamente, porque muito poucos minutos para explicar isso, mas resumidamente, um pacto é isso. Não existe vender alma para o diabo. Diabo é uma figura romântica, ilusória, não é um ser. É um adjetivo que significa acusador, é o do contra. Se eu falar, eu acredito que essa mesa é marrom. Aí você fala, não, é verde, então você é diabo. Porque você está me contrariando, entendeu? Adjetivos. Lúcifer. Lúcifer não existe na Bíblia. Isso foi São Jerônimo que colocou na tradução quando ele fez a Vulgata. Não é uma entidade bíblica. Esqueça isso. Outro erro que alguns luciferianos aí cometem, de associar Lúcifer a Lúcifer bíblico. Lucifero é um deus grego da sabedoria e do conhecimento. Então, Lucifero ou Fósforos era cultuado para que você tivesse sabedoria, conhecimento, equilíbrio. Esses são aspectos dessa divindade. Entenderam? Aí associou-se a Goétia. Goétia é aquele culto desenvolvido aí por Salomão, né? Historicamente falando, dos 72 demônios, 72 seres, né? Que compõem esse plano astral. Cada ser desse tem peculiaridades deles, tem ritualística deles, né? Cada ser desse tem os elementos que ele mais gosta e tem os campos de atuação deles. E é real, meus senhores, é real, tá? É real, não é falácia não. Acontece, a parada acontece. É real, é real. Tanto que o pacto com orixás também acontece, é real. Conheço uma menina que cultua a Afrodite. Nossa, que mediunidade que aquela menina tem. Ela não precisa incorporar nada. Nem precisa abrir jogo. Conversar com ela, a boca dela é o oráculo. Então, não confunda visões religiosas. Cada religião entendeu um pouquinho desses seres, né? Porém, não existe um culto só, uma só religião. A Bíblia é um ótimo livro, tem muito conteúdo bom ali. Mas também tem outros livros com conteúdos históricos que também contam um pouco da verdade. Entenderam? Porém, a realidade, esses seres não são deuses criadores. A nossa raça humana ela é inferior intelectualmente a esses seres. Entenderam? Então, o conhecimento que foi evoluído em cima desses seres foi que eles eram divindades, eram criadores, eram deuses que desceram e ensinaram o ser humano. E realmente, nós, ao longo dessas civilizações antigas, nós vemos que o desenvolvimento tecnológico deles evoluiu até certo ponto, depois foi apagado da história. A construção das pirâmides, de alguns monumentos antigos, dos templos gregos de há 1000 anos atrás. Então nós sabemos muito pouco da nossa história. Só que esses seres conhecem a história deles, porque eles não esqueceram. Então entenda a complexidade da ritualística, a complexidade da estrutura dos seres superiores a nós. Não é ruim fazer um pacto, não. Se eu soubesse que era bom, eu teria feito um pacto com o seu tranca-ruas muito mais cedo. Mas eu não conhecia ele antes. Fui conhecer depois. Porém, saiba com quem você vai se pactuar. Saiba com quem você vai se amigar. Quando você casa com alguém, é um pacto. Assinou um contrato com termos de união. Isso é um pacto. É simples. Entenderam? E você só pode sair fora se a outra pessoa quiser dar o divórcio. Não existe um juiz que vai julgar o litigioso. Não existe. Então pense bem antes de você se pactuar com alguém. Entendeu? É assim que funciona basicamente um pacto.